Olá, bem-vindo a todos ao nosso canal do YouTube, aos casais equipistas do movimento das equipes de Nossa Senhora, a todos que estão nos acompanhando. Estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro do Deuteronômio e estamos neste segundo encontro para dar continuidade ao contexto histórico do livro. Nós estamos seguindo sempre o artigo de Carlos Mestres e Francisco Orofino, que está na revista Pastoral, Vida Pastoral da Paulus. Então, no encontro anterior, nós vimos o contexto histórico, como o livro, quando ele foi escrito, por quem foi escrito. Nós vimos também a questão do movimento deuteronomista, como é que surgiu este movimento. Vimos também a questão da divisão do livro, os discursos que estavam ali presentes neste livro, que estão presentes neste livro, os discursos feitos por Moisés. Na continuidade de hoje, nós iremos ver a mensagem. Nós sabemos que todo livro bíblico foi escrito em um contexto, em um tempo, a partir da história de um povo, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos já ali a presença de Jesus, estamos encontrando ali a presença de outros personagens, Então é outra história, mas do mesmo jeito parte da história de um povo. E aí cada livro traz um sentido, Cada texto bíblico traz um sentido. E aí qual o sentido, qual a mensagem deste livro de Deuteronômio para nós? Então o livro do Deuteronômio traz uma mensagem de renovação, um espírito renovador, partindo ali pela iniciativa e pela pregação dos profetas. Isso é muito importante. Então, os profetas, a partir desse movimento deuteronomista, traz para o povo uma renovação, traz uma pregação renovadora de libertação, sobretudo no reinado do norte. Então, começando ali, nós vimos ali no início, no vídeo anterior, que surgiu esse movimento no Reino do Norte, partindo pela iniciativa dos profetas, sobretudo do profeta Elias. Elias, então essa renovação começa com Elias, dá continuidade também com Eliseu, Amós e Oséias. Então são profetas importantes deste movimento. Então, Elias, Eliseu, Amós e Oséias. Então, do ponto de partida de toda uma leitura da história do povo de Deus, a qual agora está relatada também no livro de Josué, Juízes 1 e 2, Samuel 1 e 2 e 2 Reis. Esse conjunto de livros, às vezes, é chamado de história deuteronomista. Então, nós temos ali o livro de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis, que são os livros da história deuteronomista. Então, essa ainda está dando continuidade à questão do contexto histórico. Então, o Deuteronômio é o livro antigo, é o livro do Antigo Testamento, e nele está citados os escritos também do Novo Testamento, mais de 200 vezes. Então é um sinal que esse livro é importante, para as comunidades cristãs, para nós hoje. Então nós encontramos também no Novo Testamento citações do livro do Deuteronômio. Então o livro do Deuteronômio está no
Antigo Testamento, mas nós encontramos escritos, citações no Novo Testamento. Mais de 200 vezes nós encontramos estas citações. Então, o livro do Deuteronômio também nos apresenta temas, centrais, que ajuda a nossa fé, que ajuda também a refletirmos a nossa caminhada enquanto cristãos, enquanto evangelizadores hoje, enquanto povo de Deus hoje. E aí, o objetivo central destes temas é justamente levar o povo a observar melhor a lei de Deus. Nós temos muita dificuldade de ouvir, de conhecer e às vezes de colocar em prática os mandamentos, a orientação de Deus para nós. Então, a lei de Deus é fundamental para a nossa vida e a gente precisa observar esta lei e procurar, pelo menos, colocar em prática. Então, quais são os temas centrais que nós encontramos no livro do Deuteronômio? Então, o primeiro tema é justamente o amor de Deus pelo seu povo, segundo os autores aqui deste artigo. Então, o amor de Deus. O amor de Deus é a chave para interpretar a história, os fatos. Deus amou tanto este povo que tirou o povo do Egito, do domínio do faraó. Então, é fundamental a gente reconhecer esse amor de Deus para com o seu povo. Então, ele ama tanto este povo que, percebendo a história deste povo que vivia massacrado, que vivia oprimido, ele tira este povo da escravidão e coloca este povo em um lugar, em uma terra prometida, uma terra em que corra leite e mel, onde esse povo possa viver melhor. Então, Deus é este Deus que ama e que liberta. A segunda coisa que nós encontramos também como tema central do livro é justamente a memória do passado. Então, sem memória, o povo perde a sua identidade. Nós sabemos que a memória é fundamental, a nossa história é fundamental. Então, precisamos reconhecer a nossa história, a nossa vida. Então, a nossa história é a nossa identidade. Então, nós encontramos neste livro traços importantes de recorrer sempre à memória do passado. É a identidade e é também rumos para a missão. Então, o livro do Deuteronômio apresenta também esta memória do passado do povo e Deus convida sempre o povo a lembrar do passado, a fazer uma memória do passado, daquilo que aconteceu com eles e agora qual é a missão que eles devem assumir. Então Deus recorda sempre, não esqueça do passado, nunca esqueça do passado. Outro ponto importante é justamente o serviço. Nós encontramos no livro do Deuteronômio a liberdade da escravidão do Egito, o povo recebe uma missão. A missão é justamente revelar o rosto de Deus no meio dos outros povos. Então, o serviço é fundamental. E aqui ele cita, no capítulo 4, Yahvé vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de ferro, para que fosses o povo da sua herança, como hoje se vê. Então, esta é uma citação de Deuteronômio 4, o versículo 20. Então, ser o povo eleito de Deus não é privilégio, mas é serviço, é missão. Nosso privilégio é poder servir aos outros. Então, a libertação deste povo
convida este povo a revelar o rosto de Deus e ao mesmo tempo se tornar serviço, né? Servir aos outros, fazer com que os outros reconheçam e conheçam a Deus a partir da sua pessoa, a partir da sua história, a partir também de sua vida. A outra coisa em destaque que nós encontramos também no livro do Êxodo é justamente a própria palavra, no livro do Deuteronômio é justamente a palavra Êxodo, né? Saída. Então, do começo ao fim do livro do Deuteronômio, ele manda a lembrar o Êxodo, ele recorda sempre do Êxodo. Então, aí vem justamente outra recordação. Recorda que fostes escravo na terra do Egito e que Yahvé, teu Deus, de lá te resgatou. Então, o livro do Deuteronômio pede que o povo viva em estado permanente de êxodo, de saída, pois a libertação não termina nunca, continua até hoje. Por isso, o Papa Francisco nos convida a nos tornarmos uma igreja em saída, uma igreja em missão. Então, o povo vivia massacrado, vivia oprimido, e aí Deus, né, tira este povo. Este povo passa pelo êxodo, sai da escravidão e vai para a terra prometida. Este êxodo, nós somos convidados a viver hoje, a sair do nosso comodismo, né? Muitas vezes nós estamos escravizados, né, pelo nosso status social, estamos escravizados pela sociedade em que nós vivemos, pela política em que nós vivemos, e aí o convite da palavra de Deus é sairmos do nosso comodismo, sairmos desta caixa que nos prende para anunciar a palavra de Deus, para viver tempos novos. E essa é a missão da igreja atual, né? O Papa Francisco convida sempre a gente nos tornarmos uma igreja em saída. Então também nós, enquanto equipistas, enquanto movimento, não podemos ficar apenas fechado em nós mesmos, né? É um convite também do nosso movimento a sairmos, né? A anunciar, a testemunhar, né, a beleza do matrimônio, a beleza do sacramento matrimonial e também a testemunhar este movimento que nós, né, participamos, este movimento que nós conhecemos, este movimento que nós fazemos parte e fazer com que todos, né, possam conhecer este movimento. A outra coisa importante, né, que se destaca no livro do Deuteronômio é justamente nos temas centrais, é justamente a comunidade. Então, o povo responde à iniciativa de Deus vivendo em comunidade, como irmãos e irmãs. Então, a comunidade verdadeira é aquela que, na vivência da palavra de Deus, revela igualdade, solidariedade e acolhida aos pobres, sobretudo. Então, o povo libertado da escravidão é chamado a viver em comunidade, a condividir, né, as alegrias, as tristezas, viver a igualdade, viver a solidariedade, viver a paz e ter um olhar sensível, sobretudo aos pobres, aos marginalizados, aqueles que estão excluídos. É também um convite da nossa igreja hoje. Quantas e quantas pessoas necessita conhecer a palavra de Deus, necessita aprofundar. Quantas pessoas também estão aí carentes, né, do alimento material, estão aí necessitando de uma palavra amiga, está aí necessitando também de ser acompanhado. Quantos e quantos casais vivendo na sua pequena comunidade familiar estão necessitando conhecer esta palavra de Deus? Está necessitando conhecer, ouvir, fazer uma experiência de vida comunitária em um movimento na igreja, em uma pastoral.
E aí é o grande desafio das nossas equipes, é justamente estar atentos a estes casais, a somar, a fazer convites a outros casais, a fazerem parte também do nosso movimento, a conhecer mais este movimento, a fazer uma experiência de fé dentro da igreja, dentro de um movimento ou dentro de uma pastoral. É fundamental a gente estar em saída, né? A gente viver em comunidade, em solidariedade também com os outros. A outra coisa importante que se destaca também entre os temas centrais do livro do Deuteronômio é justamente a libertação. Então, o Deuteronômio revela que o verdadeiro Deus é aquele que libertou seu povo da escravidão do Egito e lhe garantiu a vida. Por isso, ele pede que o povo se liberte do culto aos ídolos e adore só a Yahvé, o Deus verdadeiro, que prefere a misericórdia, a justiça, do que os cultos nos lugares altos. Então, o motivo principal que nos leva a transmitir a história do passado era o desejo de nunca esquecer a libertação que Deus havia realizado em favor do seu povo, tirando da escravidão do Egito. Então, no livro do Deuteronômio nós encontramos este convite à libertação. A nos libertar não somente da escravidão, mas também a nos libertar do culto aos deuses antigos. Era um convite ao povo e é um convite também hoje, né? Eu digo sempre que a gente tem esse costume de colocar outros deuses no lugar do Deus verdadeiro, como o dinheiro, o status social. E aí o convite também é a gente nos libertar destes deuses e voltar o nosso coração para Deus, o Deus verdadeiro, único, Ele que nos dá a vida, Ele que veio para nos salvar. A outra coisa importante que nós encontramos, né, como temas centrais do livro, é justamente a aliança. O livro do Deuteronômio é o livro da aliança de Deus com Israel. Esta aliança iniciou lá e continua até hoje, nos tempos atuais. Então, foi Deus quem tomou a iniciativa da aliança. Escrito vários séculos depois do Êxodo, o livro do Deuteronômio afirma: o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. O povo volta ao tempo do Êxodo e traz o Êxodo para o seu hoje. Hoje nós somos convidados a fazermos o mesmo. Como nós cantamos, né? O povo de Deus no deserto andava, e à sua frente alguém caminhava. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Então, neste canto, nós reconhecemos, né, a história do povo que andava no deserto, que estava em busca, né, estava caminhando, né, atentos ao convite de Deus da libertação. E hoje, nós somos o povo de Deus, que estamos também nesta estrada, em busca da libertação, em busca da salvação, enquanto equipes, enquanto movimento, também nós somos, né, este povo de Deus, que estamos aí em busca, né, de colocar em prática a palavra, que estamos aí em busca de conhecer mais esta palavra, que estamos em busca de nos tornarmos cada vez mais um povo fiel a Deus, que busca, né, viver na nossa própria vida, né, a palavra de Deus. Então, que nós possamos aprofundar cada vez mais, né, o livro do Deuteronômio, e aqui nós concluímos, digamos, um pouco né, desse contexto histórico, né, do livro do Deuteronômio que nós estamos estudando neste tempo, com estes pequenos vídeos que nós estamos exibindo na página do nosso YouTube.
Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e nos encontraremos em breve no próximo vídeo de estudo e de meditação deste livro, do livro do Deuteronômio. Muito obrigado.